Bom dia, Conversando Água. Bom dia, filha da puta. Programa 215, começando com dicas de saúde. Eu estou me aproximando daquele período em que eu passo as minhas manhãs dentro de máquinas de ressonância magnética, tomografia, que eu lambuzo o bucho com KY para fazer ultrassom e levo mangueirada no rabo, né? E aí, eu fiquei muito impressionado aí com um episódio da Rádio Novelo sobre uma mulher que foi fazer um procedimento muito simples no hospital e perdeu, 13, 14 anos de memória recente. Ela não lembrava que tinha casado, não lembrava da filha. É uma loucura. E aí, o que acontece? Eu fui pesquisar sobre os motivos, os agentes que deflagram aí perda severa de memória recente. Claro, estou preocupado com a minha memória, né? Obviamente que descartei logo o consumo de maconha e álcool em excesso, AVC, acidente que você bate com a cabeça, não sei o quê. E nessa pesquisa eu acabei encontrando um artigo sobre uma jovem de Hong Kong que perdeu 10 anos de memória recente por conta de um cocôzão. Ela estava com uma prisão de ventre há vários dias e na hora que fez a força final para parir o bolo fecal, simplesmente ela acordou assim, no banheiro, sem saber onde estava. Não sabia que banheiro era aquele, não sabia o que estava fazendo ali. Olhou para o vaso, viu lá o filhotão e não sabia que tinha saído dela. E ela sequer se lembrava da agonia da prisão de ventre. Então ela nem usufruiu do alívio de ter expelido aquilo, porque ela simplesmente não lembrava de nada dos últimos 10 anos. E eu já soube de uma história de uma mulher que ficou cega de tanto fazer força no vaso, amiga de nossa compliance aí, Diana Meira. Mas o que importa é, se liguem, galera, porque quando você faz força e aquelas artérias da sua cabeça ficam tudo a ponto de explodir, foi isso que essa mulher teve, assim, micro AVCs, micro sangramentos no cérebro. Depois de 8 horas começou a voltar a memória dela, né? Mas aí você fica achando que se fizer força no vaso vai estourar a hemorroida, pode estourar uma veia na sua cabeça e você perder sua memória, viu? Se liga aí e boa semana para todos. Quarta-feira. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha. Já é quarta-feira. Quarta-feira, né? Eu creio tão somente. Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água. Conversando Água. Conversando Água. Conversando Água. Meu Deus! Aqui é o vigia da rua, tá tudo certo por aí? Meu velho! Bora Conversando Água. Rapaz, que história trash. A mulher cagou um jabuti, foi isso? Tá certo, doutor Paulo. E teve amnésia, velho. Puta que pariu, velho. Essa aí... Zé Ator, imagina um cano de 15 polegadas que saiu do intestino dessa pobre. Pela fé em Cristo, viu, bicho? Rapaz, eu vi esse episódio da Rádio Novelo. Realmente uma história trash, né, velho? Muito louca, porque a mulher era casada, tinha uma filha já, filha pré-adolescente. E ela esquece disso tudo, né? Esquece que casou, esquece que teve uma filha. Ou seja, tem que, né, trabalhar todo o sentimento de ter uma filha, ter um marido que ela não conhece. Ela tinha um noivo, né? Aí ela deixou o noivo pra casar com esse cara e ela não lembrava disso. Aí lembrava do noivo, queria voltar pro noivo. Mas o noivo tava casado. Ela perdeu, acho que 16 anos de memória, um negócio desse. História muito trash mesmo, mas memória é foda. Ter cuidado quando for fazer força, né? Na hora de defecar. Eu já tive aquela experiência de ver estrelinhas, né? Você bota muita força, fica vendo aquelas estrelinhas assim, parece que você tá entrando num túnel, velho. Se você entrar mesmo e seguir a luz, você morre cagando. Então cuidado vocês aí. E é bom comer muita fibra, né? Ameixa, fibra e o que é mais? Só isso mesmo, né? Rapaz, bom dia, Conversando Água. Bom dia, pessoal. Essas histórias aí, realmente, de fazer força e ter uma pressão e tal, e desmaiar, é uma coisa complicada, né? Eu vi esse episódio aí da Rádio Novelo, eu fiquei de cara, velho, com esse negócio. Eu achei impressionante. Eu acho dos episódios que eu já vi, uma das melhores histórias. Eu tenho, prepara a vinheta aí, porque eu tenho uma história de fazer cocô e de desmaio na minha família, mas que trouxe um benefício muito grande, assim, pra gente, né? Pra família inteira, na verdade. Porque eu vou falar nomes, porque Gabriela... Família do Cerejo. Minha irmã não escuta mesmo, fico dizendo para escutar o podcast que ela tá perdendo informações, mas ela não escuta, então não tem problema de eu expor ela. Ô Bruno, não digas isso, tu nem sabes o que isso é. Mas se não fosse Gabriela, né, seu João, meu padrasto querido, ele não estaria lá em casa hoje, morando com minha mãe, por exemplo. Porque na época, os dois tinham um namoro, né, um namorico e tal, não sei o quê. Os dois saíam junto, eu lembro que era por
dançando na rua, né? Que tinha no Recife Antigo e tal. Tocava aqueles boleros lá e tal, não sei o que. Mamãe ia pra lá, encontrou e tal, não sei o que. O São João ia dançar. Aí ficaram no namorico, mas toda vez ele ia lá pra casa, ficava lá, mas ele não dormia lá. Ele voltava sempre pra casa dele, né? Muito respeitoso, como sempre ele foi e tal. Aí teve uma vez, velho, que Gabriela pegou uma diarreia dessas assim, muito potente, tá ligado? Não. Aí, foi pro banheiro e tal, não sei o que. E aí, a gente só escutou o bebê. Aí quando abri a porta do banheiro, consegui botar uma chavezinha daquela tinha pra abrir a porta do banheiro. Quando eu abri, que a gente foi ver, velho, aí tava a Gabriela desmaiada lá com a bunda pra cima toda cagada, velho. Puta que o pariu. Aí mamãe entrou num desespero retado também. Gabriela, na verdade, desidratou, acho que não foi nenhuma força, foi cocô demais. E aí nessa questão de ficar nervosa, não sei o que, mamãe terminou dando uma ligada pra seu João. Isso era ainda assim 7 horas da noite e tal. E aí seu João, como sempre, muito atencioso, foi lá em casa, levou umas frutas pra Gabriela e tal, levou um medicamento desse pra hidratar, né, assim, remédio que regula a flora intestinal e tal. Nessa história, como ele chegou lá em casa, assim, aí eu mesmo falei, naquela época eu era o homem da casa, né, com meus 14 anos de idade, 15 anos, eu acho. E aí eu virei pra ele e falei, seu João, durma aí, vai pra casa não, que agora tá tarde, então não sei o quê. Ele, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, durma aí. Nessa história ele dormiu lá em casa e nunca mais voltou pra casa dele. Ficou lá pra sempre. O que foi muito bom, né? Porque, graças a Deus, ele está com Dona Marli até hoje, né? E se não fosse essa caganeira de Gabriela, né? Talvez eu não teria meu padrasto querido, que é seu João Neto. Tá vendo? Como o cocô também ajuda. E esse foi um podcast dentro do podcast. Cerejo, que plot twist maluco é esse, velho? Porque do jeito que você contou, parecia que seu João tinha tido um problema e Gabriela tinha salvado ele no banheiro, né? Mas tudo bem. Ainda bem que todos estão felizes e eu nunca mais vou olhar pra Gabriela da mesma forma. Rapaz, eu pensei a mesma coisa, Will. Pensei a mesma coisa. E ele foi lá e mudou a história. Foi massa, Cerejo. Eu adorei essa história. E mostra que a merda junta pessoas, né? A merda também é amor. Do amor também sai do intestino do ser humano. Eu queria botar outra questão aqui. Em vez de não só nessa situação de se cagar e desmaiar, mas vocês já desmaiaram alguma vez na vida assim? Porque eu tive 2 desmaios na minha vida. Mas eu conto depois. Eu queria só deixar primeiro aqui a enquete. Se vocês já desmaiaram, e como foi e por quê? Eu acredito que, naturalmente, o seu João ia morar aí na sua casa, né? Que o negócio já estava evoluindo a partir da dança de salão. Mas, sem dúvida, acho que a caganeira de Gabriela apressou, né? Antecipou a saída dele aí, o que, como eu disse, é muito legal, é muito salutar para a relação do casal. E a diarreia aproximando as pessoas. Isso aí é o famoso amor nos tempos do cólera. Engraçado que eu fiquei pensando aqui, porque Gabriela, ela não escuta o podcast não, mas seu João escuta. Ele vai adorar essa menção a ele aqui. Cerejo, eu tive um desmaio uma vez só. Eu era novo, tinha uns 11 para 12 anos. Fui andar de bicicleta logo cedo. A gente inventou de ir pro clube de campo. Saímos em caravana. Eu, o pessoal lá da minha rua. Eram uns 4 ou 5 cabas. E aí, era mais ou menos umas 10 horas da manhã. O clube de campo de Moeiro fica mais ou menos 5, 6 quilômetros da cidade, né? O nome tá dizendo já, fica no campo. Aí, na metade do caminho, a gente parou pra tomar água, velho. Quando eu desci da bicicleta, minha vista escureceu. Aí eu tateei, sentei, puf. Aí depois fui voltando, né? Mas eu também não tinha comido, foi algum tipo de hipoglicemia, alguma coisa desse tipo. Mas depois voltei tranquilo. E outra vez foi por causa de lança-perfume, mas eu acho que aí não conta, né? Aí não conta. Ali foi um porre de lança pesado. Aí depois começou tava em Porto de Galinha. Tinha uma festa beira-mar em Porto de Galinha lá. Uma tecneira que eu nem gosto, uma tecneira nojenta. Aí tu cheirando lança, eu dei com vontade. Quando eu soltei, bicho, foi ficando distante o meu, né? Aí quando eu tornei, a turma tava assim, você quer levantar agora? Eu digo, gente, eu caí, foi? Você não caiu não, você sentou, parecia uma vaca deitando assim. Pronto, foi 2 episódios só. Agora, com relação ao animal, teve outro episódio que foi engraçado, velho. Eu tava no bar, bebendo, claro, né? Redundância da porra. Aí fui no banheiro, né? Já daquele jeitinho, já tava tombando um pouquinho. Fui no banheiro, aí o banheiro é aquele banheiro safado que tem aquela luz de... Quando você entra, acende, né? De movimento, pá. Aí fiquei mijando lá. E a luz que apaga devagarzinho, né? Aquela luz que vai diminuindo pra depois apagar. Aí eu tava mijando, velho. A luz foi diminuindo. Aí eu pensei, caralho, vou desmaiar no banheiro, velho. Tô perdendo a vista. Aí a luz, apagou. Aí eu fiquei em pé ainda. Disse, não, foi a luz, né? Não desmaiei.
Mas foi um susto da porra. Eu tive uma história assim, de desmaio quando era guri. Eu jogava futebol lá no ABB. E aí eu me lembro que naquela época, o goleiro, hoje acho que ele não faz isso não. Depois de pegar a bola com a mão, ele com a mão mesmo, ele soltava a bola e chutava, que a bola subia bastante. Hoje o goleiro bota a bola no chão e depois que chuta, né? Não tem mais esse negócio de pegar e chutar. Ou ainda tem, né? Ele faz ligação direta. Enfim, o goleiro chutou a bola pra cima. E aí eu, todo bonitão e tal, não sei o que. Eu acho que eu tinha essa faixa também, assim, 11, 12 anos. Resolvi matar a bola no peito, né? Aquela bola subiu àquela altura e desceu no peito. Meu amigo, quando ela desceu no peito, que eu bati, que ela bateu na caixa do peito, que eu puxei o ar. Quem disse que o ar veio? Aí eu dei uma giradinha e bem, desmaiei. Aí eu só me lembro, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, aquela coisa do menino mesmo, jogador de jogar futebol e tal. Eu só me lembro de duas, um cara me pegando pelos braços, o outro me pegando pelas pernas e praticamente me atirando pra fora do campo, feito um saco de batata. Sacudiu e foi, bora, continuar, bora. E me largou lá, voltando do desmaio. Mas é isso. Já outra vez que eu desmaiei, aí foi baixo astral. Eu nunca desmaiei por causa de porra de lança, não. Acho que sempre dei uns porra direitinho. Já cheguei perto, assim, de ficar a vista branquinha e tal, mas voltava. Foi uma vez que eu tava trabalhando numa agência, que tinha uns 25 anos de idade. E era um estresse do caralho. Sabe aquela agência que você tem um chefe estressante. O cara, pra você ter uma ideia, o cara toda semana jogava o celular na parede, assim, puto com alguma coisa e tal. Isso no meio da criação, no meio do atendimento. Era terrível. E o pior é que eu mais novo, né? Fui pegando a pilha dele e fui me estressando junto com ele. Da pele estourar, fiquei cheio de coisa na pele e tal. Bem difícil. E aí fui no médico. O médico fez, isso é estresse, então não sei o que, me passou um medicamento, você tem que dar uma parada ou sair desse emprego. E aí eu tive 2 dias de descanso, depois eu voltei pra pilha de novo. E aí a pele voltou de novo, até que eu voltei nesse mesmo médico, o cara fez, tá num nível muito alto, eu vou te passar um corticoide. E aí eu fui passar lá pra tomar um negócio e tal. E aí me sentei naquela cadeirinha pra levar o medicamento na veia, né, o sorinho e tal. E aí eu me lembro que dentro desse processo, eu olhando lá pro remédio e tal, e aí corta, né, aquela cena. Quando eu acordo, eu deitado no chão, alguém tentando me esticar porque eu fiquei em convulsão e é meio que quase que abraçando as pernas. E eu me lembro de um cara que tem essa mania com um cara que desmaia. Eu acho que eu devo ter ficado me tremendo por causa da convulsão. Aí teve um cara que ficou gritando, segura a língua dele, porque o cara todo mundo acha que vai engolir a língua, né, e tal. Terrível, velho. Me levantei e parecia que eu tinha feito 1000 abdominais, assim, com a barriga toda travada, toda doída, a musculatura do corpo toda doída. Baixo astral, esse aí foi baixo astral. Rapaz, geralmente adolescente e criança não tem muita noção das coisas não, né? Aí acontece um desmaio de uma criança, aí a pessoa prefere tirar ele do ambiente de jogo, deixar a pessoa lá, moribunda, né? Quem sabe agonizando aí até a morte e a pelada rolando, que é o que importa. Rapaz, me lembrei agora de outro caso, não foi nem de desmaio, mas falei de lança-perfume aqui, me lembrei. Da primeira vez que eu dei um pó de lança pra um primo meu. Esse meu primo é mais novo que eu, acho que com 2 anos. A gente tava tudo lá, eu devia ter 18, ele 16. A gente dando em Limoeiro mesmo, eu tinha arrumado uma lança lá. A gente em Limoeiro, dando um rolê lá, num Fiatzinho que eu tinha lá. Aí paramos num lugar, Ferrugem, estou com a lança aqui, vamos cheirar. Bora, dale. Aí eu nunca cheirei, eu dei um tempo, não, é gostosinho demais, tu vai gostar. Aí dei pra mim, dei pra ele, né? Aí ele cheirou no lá em cima, aí ele parou assim e fez, não senti nada. Eu digo, gente, tá errado. Aí dei com mais vontade e segurei, né? Toma aqui, segurei na venta dele. Quando ele começou a se debater, eu soltei. Quando eu soltei, meu amigo, esse cara olhou pra mim. Começou a bater palma e gritar: hospital! Hospital! Eu passei uma marcha no Uno, velho, saí correndo pro hospital, doido de lanço ainda na cabeça. E ele gritando, ele começou a botar a cabeça pra fora do vidro, assim, da janela do carro. Pra tomar um vento, né? Hospital! Hospital! Aí a menina que a nóia foi passando, né? O foi passando. Né? Aí ele foi tornando, ele fez, não, tô melhor, tá passando. Eu digo, calma, pô, isso assim mesmo acontece. Mas eu fiquei tão agoniado que eu entrei na noia dele e passei marcha pro hospital. Quase, ainda bem que a gente não chegou até, né? Rapaz, Paulinho, nossas histórias estão dando uma gatilho na outra. Minha irmã, Gabriela também, quando a gente ia pra Olinda, eu era mais novo, né? Eu sou 3 anos mais novo. E aí eu me lembro que teve uma vez que eu já tava indo e tal, 14 anos assim, eu acho. Eu já ia antes assim com meus pais, mas de ir com ela, sabe? E aí rolou essa história de tomar um porre de lança ou de loló, sei lá o que era. Tava ela e uma amiga dela. Aí eu me lembro que esse dia foi foda, porque assim, ela tomou um porre, caiu e meio que bateu a cabeça no meio fio. Foi baixo astral também, ficou sentada lá, noiadona. E essa amiga dela, velho, entrou numa noia de ficar gritando a jaula, a jaula, a jaula, a jaula. Minha irmã, ela gritou a jaula pra mais de 15 vezes assim, uma atrás da outra. E ninguém entendia porra nenhuma, sabe? E a jaula, até ela voltar assim do tonhonhonhonhon, ela gritou jaula pra caralho. Depois a gente foi perguntar pra ela se ela dançava na jaula, se ela tinha alguma coisa com jaula, se ela foi presa. Mas ela sabia explicar também não. Mas foi uma coisa que ficou muito marcante assim pra mim, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi assim, minha irmã tomando um porre e tal, não sei o quê. Ou vendo pessoas tomar um porre no carnaval. Tirando meu pai e minha mãe que faziam isso, eu acho que eu não entendia na época. E alguém ficar gritando, tem uma noia daquelas, né? Até hoje, quando eu encontro com ela, a gente ri pra caralho disso. E ela até hoje não sabe por que saiu gritando a jaula, jaula, jaula. Rapaz, a jaula é foda, viu? Só fico imaginando o quê? Algum animal mental, né?
dentro do hipotálamo, da base do mesencéfalo dessa menina aí, que queria sair, estava preso numa jaula. E aí, quando foi estimulado pelo psicotrópico, ele ficou revoltado, dizendo: a jaula, abre a jaula. Aí não abriu e voltou, acomodou-se novamente e aceitou o seu infeliz destino de estar preso numa jaula. Bolinho, aí eu tava me lembrando aqui agora, que a gente ainda ficou um bom tempo chamando ela de monga, porque a gente achava que ou ela tava fazendo monga em algum parquinho desse de criança ou em algum circo, ou então na outra encarnação ela realmente tinha sido monga em alguma situação, né? E essa jaula realmente traumatizou a bichinha. Monga é uma boa. Monga é uma boa do jaula. À meia-noite buscaria a tua alma. Um monte de lança-perfume na cabeça. Alguém aqui já foi no show de monga? Rapaz, eu fui várias vezes no show de monga, porque tinha todo ano lá, na festa de São Sebastião, padroeiro da minha cidade natal, Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Aí a gente ia sempre e sempre se divertia. Aí teve um ano que a gente já tava ficando velho, tava tudo bebendo, já era 18 anos pra dentro, 17. Aí a gente bebeu pra caralho, eu e uma galera. Tinha uma galera mais afoita lá, né? Aí quando o monga saiu, velho, veio pra cima da galera, o Wilson, que era um baixinho amigo nosso, que era bem metido da valente. O Wilson deu um bombom na cara de monga, velho. Que monga caiu no chão e a gente saiu correndo. E a gente, porra, Wilson, fuleiragem do caralho, meu irmão. Aí depois que a gente saiu, ficou todo mundo bebendo lá fora, tirando onda, né? Porra, deu um burro em monga, velho, monga caiu, isso aqui. Aí no outro dia a gente bebendo de novo. Domingo da festa, a gente foi na sábado da festa, foi no domingo. A festa era uma semana de festa lá. Aí quando chegamos na monga, velho, já todo mundo daquele jeitinho, que a monga pulou, que viu que era a gente, viu o Wilson, fez, oxe, aqui que eu vou. Ele tem uma dedada e saiu, ó, de foto pra lá. Rapaz, eu fui 2 vezes. A primeira vez foi muito marcante, foi aqui na Praça de Casa Forte. Porque 2 coisas, assim. Uma porque era daquelas mongas que fazia um barulho do caralho, era um som alto da porra, que eu me lembro até hoje. A moça que fazia monga tava grávida. Ela tinha uma barriguinha de 6 meses. Se não fosse grávida, era barriga de chope, mas eu acho que tava grávida. E a peculiaridade que tinha é que tinha um esquema da monga, do macaco, sair de dentro da jaula pra assustar o povo, entendeu? E o cara falava, essa linda mulher, não sei o quê. E depois dizia, caso o macaco se solte, por favor, saiam pelaquela saída de emergência e tal, não sei o quê. E ficou todo mundo aquela apreensão, assim. Aí, você, velho, barulho da porra, quando começou a transformação, o macaco depois deu um chute na porta da jaula, aí a jaula abre, faz um barulho da porra, e ele pula, velho, do palcozinho pro meio da galera. Qual foi a bronca, né? Esse dia tava eu e uma galera que morava aqui em Casa Forte, eu morava na Rua do Futuro, mas tinha uns amigos aqui de Casa Forte, Casa Amarela, festinha de Vitória Regia e tal, não sei o que. Meu irmão, quando o monga pulou no meio do negócio, velho, aí um mais velho que tinha lá, que eu não me lembro o nome dele, deu uma rasteira em monga. Os meninos começaram a pular em cima de monga, e teve um que deu uma bicuda em monga. Eu só me lembro até hoje daquela vozinha abafada da máscara saindo, o cara dizendo, peraí, galera, peraí, porra. Sabe? E levantando e tirando a máscara, né? E xingando com a gente, porra, vocês querem me fuder, não sei o que, a gente saiu correndo. Aí, a segunda vez eu já era maiorzinho, né? Fui lá em Pesqueira, mas essa vez pra mim era uma monga pra eu não ter ido nunca mais na minha vida. Eu tô vendo aí de acordo com o relato de Paulo e com o meu relato, a profissão de monga é uma profissão realmente salubre, porque nos 2 relatos monga apanha e isso não dá certo. A agressão, acho que até o Ibama acho que pode entrar nessa. Que a gente tá falando de forma concomitante, viu? Nada combinando aqui. Eu falei o relato de Moeiro, Cerejo falou o relato aqui da pracinha de Casa Forte. Você percebe que o pessoal aqui de Casa Forte era muito mais violento do que os pobrezinhos lá de Limoeiro, que faz tudo na inocência, naquele estilo barroco de ser. É engraçado, Paulo, é que é umas coisas que acontecem quando o cara é menino, né? Que, como é amigo de infância, a gente vive há muito tempo junto, de bairro e tal, um estava no mesmo colégio. Eu não me lembro o nome desse cara, velho. Mas assim, porque ele era amigo do amigo, tá ligado? Mas ficava nas brincadeiras de polícia ladrão e tal, não sei o quê. Mas durante muito tempo, era não sei quemzinho que deu uma rasteira em monga. Tá ligado? Aí acho que até hoje, se encontrar com ele mesmo, tu vai falar, meu irmão, não sei quem, pô, que deu uma rasteira em monga. O cara ficou conhecido como o cara que encarou monga, pô. Entendeu? Aí é outro patamar. Agora deixa eu aproveitar que eu tô com a pauta mais livre aqui, esperando a reunião começar. Não, Bruno. Aí eu queria perguntar uma coisa pra você, até, doutor Paulo, porque é o seguinte, tem um amigo meu que joga basquete comigo na segunda-feira. Ele não lhe conhece, não conhece ninguém do podcast, só conhece eu mesmo, e ele escuta. E aí, ele, escutando os podcasts atrasados, ele escutou do carnaval, no final de semana e tal. E meu irmão, ele ficou muito preocupado com você, velho. Seu estado no carnaval, sua voz e tal, não sei o quê. Aquele parangolé que você teve aí, isso foi digníssimo dizer que você tinha que ir pro médico e tal, não sei o quê, aquela história toda. Aí ele ficou preocupado, velho, queria saber como é que você tá e tal. Aí eu fiz, velho, você vai escutar os outros episódios aí, você vai ver que ele tá novo já. Mas aí ele gerou uma preocupação, que já foi preocupação acho que até de outros anos, de como é que você tá, se você tá fazendo exercício físico, se você foi no médico e tal.
Os ouvintes estão preocupados com você, viu, doutor Paulo? Quero saber como é que você tá. Ô, rapaz, isso é uma audiência carinhosa que nós temos, cuidadosa. Muito obrigado. Mas realmente eu despertei temores no carnaval que nem eu esperei que tinha despertado tanto assim. Mas porque eu fiquei... Eu acho que foi icterícia, sabe? Deu uma icterícia em mim, eu fiquei meio amarelado. Aí junta com a rouquidão, né? Junta com o entupimento nasal. Aí realmente, para quem tem 47 anos, foi um carnaval um pouco exagerado. Mas doravante, adotarei nova postura. Garanto a vocês. Mas continuo fazendo minha calistenia. Malhei, inclusive, ontem e segunda. Hoje eu acho que eu vou dar uma descansada. Mas estou fazendo direitinho. Tem que fazer, velho, nessa minha idade. Agora, estou atrasado com os meus exames. Aí, realmente, estou com a requisição aqui para fazer aquele negócio que a gente já falou sobre isso diversas vezes. E eu estou procrastinando. Confesso a vocês. Mas procrastinar é um dos meus talentos que eu tenho mais aflorados. Porque eu tenho um livro aqui sobre procrastinação e eu estou procrastinando a leitura dele há mais de 15 anos. Meu Paulinho amarelinho, não pode ficar doidão, fica muito amarelo. Parece que virou defunto, então pela reia, longa ele. Rapaz, Paulinho, eu fico feliz pela sua prática de exercício, mas infelizmente eu acho que esse ouvinte... Eu vou ver se ele grava até um depoimento quando eu encontrar com ele. Porque ele é médico, tá ligado? E eu acho que ele vai lhe passar algum esporro, se duvidar, pra você ver seus exames aí. Se ele topar gravar, eu coloco aqui a mensagem pra você. Apoio bote, que esporro pra mim nunca é demais. Adorei aí todas as histórias. Eu já desmaiei uma vez. Eu abri o queixo, velho, e quebrei um dente na pancada do chão, porque eu caí tal qual um poste. Minha amiga achou que eu tava brincando na escola, saiu da frente quando eu pedi pra ela me segurar e eu dei de cara no chão. Foi foda. Não recomendo a ninguém, não. E, Paulinho, parabéns aí pela calistenia, mas vai fazer esse caralho desses exames. E vocês dois falaram para um cacete agora, não foi nem 10 horas da manhã direito. E vocês já fizeram um podcast do tamanho do da semana passada. Rapaz, eu e Cereja, a gente somos assim. A gente somos, quando começa a tabelinha, é Bebeto e Romário pra cima. É Cuca e Thiago Tubarão. É toma e toma, é uma betoneira merdal. Eu vou fazer um comentário, apesar de não entender nada sobre isso, mas eu acho que é porque a gente é de Ares. Ah, que bosta. Tem aquele ditado, né? Quanto maior a mulher, maior é a queda, né? Então tem isso aí, tem que ter esse cuidado. E rapaz, Monga só se fode mesmo, porque também uma das únicas experiências que eu lembro de Monga foi na Praça de Casa Forte, que eu acho que é a introdução mongástica a todos os integrantes da Zona Norte, né? Na Vitória Régia. E, velho, na hora que Monga sai da jaula, velho, um amigo de amigo também, meu irmão, tira o tênis assim no terror e sacode aqueles Reebok, aqueles tênis gigantes enormes que tinha antigamente. Meu irmão, rebola o tênis na caixa dos peitos da Monga, velho. Foi foda, meu irmão. E aí Monga fica lá, a gente tem aquele desespero e tal, mas aí não sei o que acontece, acho que seguram a Monga volta e tal, não sei o que, aí beleza, aí fomos embora. Na hora que a gente tá saindo, tem um cara assim na porta e faz, velho, teu tênis aqui, ó. O cara chega, devolve o tênis pro menino. Teu tênis, velho, aqui, ó, tu deixou lá. Ele disse, obrigado, velho. E fomos embora. Mas porra, Monga é uma profissão, porra, muito, né, insalubre, né, velho? Eu acho que a gente pode fechar o relatório aí que Monga só se fode, realmente. Não teve uma história que chegou aqui de Monga que Monga não tomou no cu, né? E Reebok naquela época, Fred, era pesado, viu? Sapatinho pesado. Se fosse um M2000, aí eu acho que seria até mais leve, mas Reebok era um tijolo. Agora eu vou vir com um quadro Morreu! Quem você não sabia que estava vivo. E nesse caso, eu acho que nossa amiga Cecília Meira deve conhecer muito bem, porque ela é goleira, né? Porque essa semana morreu o grande manga, né? O Ailton Correa, grande goleiro que fez história. Eu posso dizer que ele é prata daqui do meu Esporte Clube do Recife, porque ele começou a carreira aqui e ganhou títulos por todos os lugares que passou. Manga é um goleiro conhecido como o goleiro das mãos tortas, porque ele agarrava sem luva, né? E tinha fratura praticamente em todos os dedos, né? Ele consertava e já voltava a jogar, e a mão foi ficando torta, e assim se manteve durante toda a carreira. Jogou no Internacional, jogou no Grêmio, ganhou títulos pelos dois, jogou em dois times, acho que no Curitiba ele jogou também. Terminou a carreira no Barcelona, acho que de Guayaquil, onde também ganhou muito título e tal, só quem é conhecido por lá. É um dos maiores goleiros realmente do país, se não dizer do mundo, né? Considerado, por exemplo, o Tostão e vários da época dele como o maior goleiro do mundo. E se foi
essa semana. Não sei qual a idade, devia estar com seus 80, mas foi-se o grande Manga, o grande Ailton. Muito bem lembrado, Cerejo, muito bem lembrado. Eu sabia que Manga estava vivo, acompanhava a história dele. O Manga é realmente um gigantesco pernambucano, apesar de ser rubro-negro, né? Pernambucano, e teve uma carreira profícua aí no futebol. Jogou a Copa de 66, né? O Brasil não foi bem, mas ele foi. Realmente era um grande goleiro. Curiosidade. O dia do goleiro, se eu não me engano, dia 26 de abril, tá se aproximando, é o aniversário de Manga. E ele foi, obviamente, declarado dia de goleiro por causa do aniversário de Manga. É curiosidade também do Conversando Água. É verdade, Paulinho, eu tinha visto esse negócio também do aniversário dele ser o dia do goleiro. Que inclusive é um dia também muito marcante, porque é o dia que a gente dá parabéns pra Cecília também, porque ela é goleira, aí é um dia que realmente, dos goleiros mais próximos, assim, que eu conheço, só tem ela. Assim, de dar parabéns e tal. Aí a gente sempre dá parabéns pra ela também. E mais do que uma homenagem, é merecida demais de ser no dia do aniversário dele. O grande Manga. Quem morreu essa semana também foi Antônio Barros, né? Antônio Barros, para o que vocês não sabem, esse daí também pode ser que tem muita gente que não saiba que estava vivo. Foi o compositor de Bate Coração e de Homem com H. Pelo menos acho que ele tem mais de 700 músicas, pelo que eu já li quando eu vi a nota do falecimento dele. Mas acho que essas duas são as mais conhecidas, né? Bate Coração na voz de Barramalho e Homem com H em Mato Grosso. Ele era compositor junto com a mulher dele, se não me engano era Cecel o nome dela. Depois eu vejo se eu tô certo aqui. Mas morreu vítima do Parkinson, que já estava bem avançado e tal. Então, mais um aí que morreu, que você não sabia que estava vivo. Muito bem observado, viu, Cerejo? Muito bem observado. E continuando aqui nosso bate-bola, eu quero dizer que eu também fui goleiro, viu? Fui goleiro durante um pequeno período da minha vida lá no Ginassérie Limoeiro. Fui durante 2 temporadas, porque realmente o gordinho, né? O gordinho na bola não ia muito bem. Vai pro gol, gordinho. Ocupa espaço e te garanta aí. Fiz boas partidas, né? E Antônio Barro, rapaz, mestre Antônio Barro, foi. Eu vi que ele tinha falecido também, é uma pena. Muita música boa, pô. Tem uma dele que eu me recordo agora que é: eu sou o estupim da bomba, é você que me faz ser assim. Quando se mete o fogo na bomba, não encoste teu fogo em mim. Safadeza gostosa pra nação forzinha. É isso aí. Tá em bom lugar. Vamos embora. Na outra dimensão. Paulinho, você também já foi goleira, foi Cecília. Sabia dessa história? Ai, meu Deus, é o primeiro áudio que eu tô ouvindo esse teu, Larissa. Do que se trata, pelo amor de Deus? Áudio doidão da Cecília. Pois é, fui voltar aqui pra ouvir. Foi Ailton Corrêa, né? Do MQNVC, estava vivo. Goleirinho da Montoca. Pois é, então. A turma fica tirando onda e mandando parabéns pra minha pessoa no dia do goleiro, porque existe uma história que quem conta melhor é Diana Meira. Se eu contar, provavelmente vão dizer que tá tudo errado. Mas assim como o Paulinho disse, eu era goleira na época de jogo de colégio, escola, né? Até os 17 anos, assim, sempre que tinha Olimpíada, jogo, qualquer coisa, era eu que ia pro gol, apesar de eu ser muito boa na linha também. Eu ia pro gol porque a galera ficava se cagando e tinha medo de ir pro gol e levar a bolada na cara. E aí eu, né, tinha essa posição em todo e qualquer jogo de futebol que aparecesse. Vamos lá, ponto. Aí um belo dia a gente tava na casa de um amigo nosso, assistindo era uma seletiva da Libertadores. Não era final da Libertadores, não. Eu sei lá o que era, se foi uma das vezes que o Sport estava jogando contra o Palmeiras para Libertadores. Eu não lembro, não. Eu sei que era um jogo da Libertadores e eu devo dizer que eu sempre sinto pelos goleiros, certo? Eu sinto a dor dos goleiros, se rolou um frango, se o cara dá uma saída merda com a bola, não sei o que lá. E aí, isso é uma coisa que acontece dentro da minha pessoa. E aí, nesse jogo especificamente, teve uma hora que eu acho que o goleiro deu um tiro de meta. Só que ele deu um chutão do caralho e a bola foi pra seu ninguém e saiu lá na casa do caralho. Aí todo mundo começou a tirar onda e começou a, né, xingar o cara. Porra, goleiro muito caralho, meu irmão, como é que faz isso? Eu disse, mas minha gente, véi, eu era goleira e não é simples não. Aí bastou eu dizer, eu era goleira e não, pronto, aí veio o levante. Cecília é goleira, porque Cecília foi goleira, Cecília é goleira agora, tá? Cecília também é bailarina, Cecília é mergulhadora, Cecília, aí ficaram tirando onda para todo Foreverness. E no dia do goleiro, também, o aniversário do grande Ailton Corrêa, o povo fica me dando parabéns
né, por esse motivo, porque eu fiz esse comentário. Aí agora Diana pode me corrigir ou descorrigir, ou a própria Larissa, porque eu não sei se tá fazendo sentido. E esse foi um podcast dentro do podcast. É uma posição muito ingrata mesmo, hein, Cecília? Tal do goleiro é foda. Já dizia Jorge Benjó, né? Vou lhe avisar, goleiro não pode falhar. Eu me lembro agora, sabe de quê? Eu lembro de uma crônica de Nelson Rodrigues, que ele fala sobre Barbosa. Barbosa é aquele goleiro do Brasil na década de 50, né? Na Copa de 50, que levou um gol na final da Copa, no finalzinho, contra o Uruguai. E dizem que foi frango, né? Que passou entre ele e a trave. Aí o Brasil se fudeu, perdeu a Copa pro Uruguai, aquela coisa toda, maracanaço, nação toda chorando, aquela comoção, né? Bem, 10 anos depois disso, Barbosa estava jogando ainda, com 40 anos, no Vasco. E no jogo contra o Santos de Pelé, ele fecha o gol, pega tudo. Aí o Vasco perde, mas Nelson Rodrigues vai lá e escreve uma crônica dizendo assim: a eternidade de Barbosa. Aí ele começa dizendo: se fosse qualquer outro, estaria morto e enterrado com o seguinte epitáfio: aqui jaz fulano, assassinado por um frango. Capotagem de assunto. Capotou. Rapaz, acabo de receber aqui uma publicidade de um produto que me deixou balançado agora que eu tô no momento fitness da minha vida, da minha existência. Tô me cuidando mais, como já falei, fazendo aí minha calistenia quase que diariamente. Eu recebi uma propaganda de um ovo de Páscoa feito com o doce da banana desidratada, velho. E o anúncio era parecia bem suculento, né? Só banana, só a fibra, a casca da banana, tudo moída, tudo embolado sem açúcar, sem porra nenhuma. Low carb não, low sugar, né? Açúcar, pra você que não sabe, é açúcar em inglês. Aí, resultado, me lembrei daquele ouvinte nosso, que foi cheirar loló, uma essência de banana. Aí pensei até em dar um ovo desse pra ele. Não tem como ser bom, Paulinho. Todos sabemos que as coisas gostosas da vida são altas em açúcar adicionado e gordura saturada. Se não tiver essa mistura, velho, nem perca seu dinheiro comprando, que não vai prestar não. Bora conversando água, quinta-feira, e parece que tá chovendo pedra do céu. Tô tentando chegar no Recife Antigo. Segundo o Waze, eu tenho 3 opções: 28 minutos de engarrafamento, 36 minutos de engarrafamento ou 57 minutos de engarrafamento. São as 3 rotas que ele me dá. E a coisa só piora, mas daqui a pouco teremos um sol de verão para cada um. Por favor, mandem pauta aí pra gente discutir, que eu tô aqui parado sem ter o que fazer dentro do carro, com medo de ser arrastado pela enxurrada. Eu queria trazer uma novidade para vocês, porque eu vou precisar da ajuda dos meus amigos aqui, que são músicos e tal. Eu resolvi, depois de muito tempo, e depois de algumas tentativas que eu já falhei e desisti, tentar voltar a tocar um instrumento musical. Porque minha época de capoeira, eu toquei brimbal, pandeiro, atabaque, né? Não, lá essas coisas todas, muito mais para conseguir uma graduação e tal. E depois fazer umas cantigas de roda lá. Mas eu resolvi aprender a tocar um violão, né? Como eu hoje trabalho numa produtora de áudio e num estúdio de gravação, o instrumento lá é o que não falta. E tem um violão lá que olha para mim, eu olho para ele. E eu resolvi toda quinta-feira agora trazer ele para casa e ficar com ele no final de semana. E na terça-feira eu devolvo, né? E aí eu queria a ajuda de vocês, porque eu vou estar naquela fase de parabéns para você, tocar Minas Gerais, né? E aí, caso vocês tenham, sei lá, um canal do YouTube, ou então nosso amigo Will aí, se tiver paciência para ensinar um aluno promissor, né? Eu vou estar aqui com o violão. E vocês, quando eu começar a tocar, por favor, as rodas de música, as rodas instrumentais, por favor, tenham uma certa paciência comigo, porque eu acho que eu vou estar lá. Pode ser que eu peça para tocar Eduardo e Mônica, algumas coisas do Legião Urbana. Aí, por favor, tenha um pouquinho de paciência, tá certo? Mas é isso. Meu projeto agora para 2025, o meu novo projeto é chegar até dezembro tocando um violãozinho, ou pelo menos arranhando ele. Arranhando, que eu digo, tirando algumas músicas, é claro. Cereja, é melhor começar pelo reco-reco, velho. Vá por mim. Rapaz, mas por incrível que pareça, os instrumentos percussivos, eu até que desenrola um pouquinho. Nada muito especial, mas desenrola. Um reco-recozinho eu acho que eu tocaria. Na minha época de road, às vezes, quando me permitia, eu sentava na bateria e tirava até um sonzinho. Nada também muito assim, mas tinha um ritmozinho. É a musicalidade, que eu acho que todo mundo tem, e aí às vezes você consegue transformar esse ritmo em algum instrumento. Nos percussivos até que eu consegui um pouco. Meu problema são os instrumentos de corda, realmente. E olha que durante muito tempo eu fiquei road de corda, né? Sabia encaixar um mi, um fá, né? Exatamente pra alinhar um som e passar um som quando o músico não tava lá e tal, pra pelo menos preparar o palco e tal. Aquelas coisas que você já sabe.
Mas realmente tocar mesmo, assim... Tive um contrabaixo uma época, que eu cheguei a tocar um pouquinho. Mas também virou aquele instrumento que ficava parado aqui em casa. Eu terminei vendendo ele para alguém que tocava realmente. e ficou por isso, sabe? Só que hoje eu, dentro de um estúdio hoje o tempo todo assim, eu senti falta de tentar. Mas os percussivos eu consigo. Arranho, pelo menos bem melhor do que um violão. Agora deixa eu capotar um assunto aqui que eu ouvi ontem no final do dia e eu esqueci de trazer pra cá, senão eu vou terminar esquecendo de novo. Eu já comentei sobre o morador de rua daqui da minha rua, que é o Zé Carlos, né? Aquela história do cocô no poste, tal, não sei o quê. Ele tinha andado sumido, depois voltou agora, tá bem, que só passei por ele hoje aqui, e aí tá de cabelo cortado, barba feita de novo, todo organizadinho. E aí eu tinha comentado com o porteiro quando ele passou aqui na frente, que eu fiz, o Zé Carlos tá arrumado, tá bonito só. E aí o porteiro fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele disse que ele tava de dentadura nova, que alguém tinha feito uma dentadura pra ele e tal, não sei o quê. E ele estava de dentadura nova. É engraçado porque o porteiro disse que é a segunda, porque a outra dentadura ele vendeu. E eu fiquei com aquilo na cabeça, conversando com o porteiro, bicho, como é que você tem uma dentadura que fazem pra você, e aí você vende ela pra alguém? Disseram que ele vendeu pra tomar cachaça, essas coisinhas dele e tal, não sei o quê. Mas eu fiquei impressionado com isso. Assim. Alguém olhou pra dentadura dele e fez, meu irmão, eu quero. Você tá vendendo, eu quero. Acho que encaixa na minha boca. É isso, Zé Carlos tá de dentadura nova, porque a outra ele vendeu, velho. Vamos ver pelo lado bom, né, Cerejo? O Zé Carlos tá por aí vendendo um sorriso, né? Então, de certa forma, ele vende alegria pro povo, né? Um sorriso falso, pode ser, mas é um sorriso, né? E o capitalismo tá aí pra isso, um bicho selvagem. E em relação ao violão, Cerejo, torço que você consiga tocar, mas eu tenho aqui em casa um baixolão. Eu fiz aula de baixo um tempo, quando terminei a faculdade, resolvi tentar aprender a tocar e contratei um professor muito gente boa, Lito Viana, falecido já, infelizmente assassinaram ele. Lito Viana tocava com Cascabulho e depois tocou com Isaá, aquele disco azul claro, aquela linha de baixo de azul claro, é tudo dele, aquele baixo todinho do LP de Isaá, é tudo ele. Que ele tava gravando quando tava me dando aula ainda. Só que Lito era uma pessoa muito boa, ele queria me ensinar a tocar de ouvido, sabe? Ó, escuta aí, tá ouvindo baixo, ó, é assim, ó, tudo não ensinava nota, nem porra nenhuma. E a gente gostava de fumar um, eu e ele, aí fumava um lá em casa, eu não tinha filho na época. Estourava um dentro do quarto lá, ficava tentando tocar baixo, aí depois saía, pegava um pacote de bolacha química, que 2 quilos de manteiga, ficava comendo na mesa, laricando, tomando maracujá. Era isso aí, pronto. Aí a aula, o que eu aprendia numa aula, eu esquecia depois da aula, entendeu? Aí a coisa não evoluiu. Mas aí eu dei fim ao meu baixo elétrico, que é um Giannini, tá todo troncho. Mas eu tenho um baixolão ainda aqui em casa, que é decorativo, né? Só trocar as cordas, velho, a gente começa a fazer uma dupla sertaneja, eu e tu, velho. Dupla mesmo, né? Um duo. Bota um duo Malignos. Duo Malignos, tocando só Space Rock, velho. Entendeu? Tu não sabe tocar nem eu, então a gente se junta. Que tal? Duo Maligno. A miséria do forró. Rapaz, porra, que violão, meu irmão. Aprenda a tocar gaita, bicho. Porra, violão, todo mundo tem um violão. Todo mundo vai sacar um violão assim uma hora pra querer tocar, sabe como é? E aí no violão, tu já vai ser induzido a tocar aquelas mesmas clássicas, sabe como é? Tu vai acabar tocando Legião Urbana, velho, se tu for tocar violão, saca? Meu irmão, vai na gaita. A gaita tu leva no bolso, saca? Vê, não tem problema nenhum. Ninguém tem gaita, então tu é um instrumento já diferente, sabe como é? Vai na gaita, velho. Eu odeio gaita. Sabe o que você tá merecendo, Larissa? Esse instrumento que eu tenho raiva do fundo do meu coração. Tá errado. Claro que uma gaitinha aqui, outra ali, pontual, na produção de uma música. Mas aquele solo de gaita, meu irmão, aquilo ali, entra dentro do meu cérebro, me dá dor de cabeça imediata. Então melhor Cerejo ficar violão mesmo. Eu acho que esse é o momento ideal para um... Você sabia? Você sabia que o animal endêmico da Austrália chamado Wombat é o único animal que defeca em cubos? É isso mesmo, o cocôzinho dele é em cubos, parece um dadinho de rapadura, rapaz, coisa mais linda do mundo. Isso acontece, segundo os especialistas, porque o Wombat, ele vive num ambiente muito árido, naquele outback australiano. Aí ele tem pouca água para extrair, ele extrai todo
toda a água do seu alimento, porque ele é herbívoro, é um marsupial herbívoro. Aí ele extrai toda a água do alimento e o intestino contrai as fezes dele de modo que fica quadradinha. Aí quando sai pelo orifício anal do vomite, olha a beira saindo. Sai todo quadradinho, rapaz, é impressionante. Você sabia? Mas para sair quadrado, o furico não tem que ser quadrado também, não? 4 ângulos retos? Vai ver que é daí que veio o nome reto, né? Sei lá. Rapaz, pelo que eu entendi, Will, a fezes ela vem tão sequinha, ele extrai tudo que é possível dela, que aí mesmo o furico sendo redondo, ele se dilata ao ponto do quadrado sair perfeitamente. Foi assim que eu entendi, viu? Não sei se ele tem um furico quadrado também, o que seria uma coisa excepcional. Se ele tiver o furico quadrado, nós teremos então outra perspectiva daquela famosa canção do cancioneiro popular brasileiro, que cantava assim: ado a ado, cada um no seu quadrado. Esse negócio de cagar quadrado aí eu tô achando que o cu é quadrado. Eu já tive um bode, né? Família do Cerejo. Era meu querido Memé. Antes de eu ter cachorro, eu era pai de bode, pai de pet bode. Pai Sobradinho, onde eu morei, era da Bahia. E assim, o que mais irritava minha mãe era aquelas bolotas, né? Aquelas bolinhas certinhas, bem redondinhas, que era o cocô da cabra, do bode, né? Aqueles cocôzinhos bem redondinhos, né? As duas coisas que minha mãe ficava puta, era comer a samambaia dela, que o bichinho gostava da samambaia, e as bolinhas de cocô redondinha, velho. Agora era redondinho, bem certinho. Aí você entende, porque eu furico redondinho, né? E sai lá a bolotinha. Agora cagar quadrado, aí eu não entendi não. Tem que ter com quadrado, não dá não. Não dá não, senão vai tirar o molde. Agora é como se fosse, vier aquele quadrado duro mesmo, assim, o cara tá cagando tijolo, aí não tem coeço que redondo de qualquer forma, ele vai dar a forma da merda mesmo. Então, entendeu? Pronto, tá tudo explicado aí sobre cocô quadrado e bolinha. Rapaz, eu ouvi uma conversa agora aqui no salão de festa, quando eu tava esperando o elevador, e aí as moças estão no salão de festa, tem uma moça que é vendedora, de vez em quando ela chega por lá, material pra vender e tal. Pelo que eu entendi não, era roupa de ginástica hoje que ela tinha levado. Ela sempre leva umas roupas e tal. E aí, teve um comentário que eu achei interessantíssimo sobre essa questão de venda de roupa de ginástica. Elas estavam comentando sobre um short, a menina tava falando de um short. Ela fez, eu gosto desse folgadinho. Aí a moça fez, esse daí eu tenho bastante, porque esse não vende tanto. Ela fez, eu gosto tanto desse, por que não vende tanto? Aí a moça fez, porque esse não entra no bumbum. Deu pra entender? Quer dizer, o short que vende mais são os colados que fica atochado no rego. O folgadinho não vende, velho. Que a turma quer ficar com o popô atochado e tal, e não sei o quê. Vê? Novas estatísticas aí sobre roupa de ginástica, pelo menos lá no meu prédio. É o arroz queimando. E ninguém nunca me explicou por que é que roupa enfiada no rabo, a gente diz que o arroz está queimando. Se alguém souber, me diga aí, por favor. Isso só me faz lembrar aquela famosa grife internacional de roupas sportwears, chamada Bunny Rice, para o homem que não tem medo da modernidade. Bora, conversando água. Estou aqui estarrecido e perplexo com a notícia que acabei de receber. E a notícia é: em Israel tem agências de turismo que cobram $800 por pessoa para levar as pessoas para a fronteira com Gaza, colocar num camarote em cima de um morro e as pessoas ficarem assistindo aos bombardeios. Sim, ficarem assistindo a Israel destruir Gaza completamente. E em alguns pacotes você tem o direito também de andar por ruínas de guerra, né, por partes completamente aniquiladas da faixa de Gaza. $800 por pessoa, e tem fila de espera para fazer esse passeio. E, enfim, tem gente que leva a família inteira, inclusive no vídeo é bizarro, tem crianças assistindo. Rapaz, não sei não, sinceramente sei não. É conhecido como Genocídios Tour. É o prazer em ver a desgraça, abrilhantando o coração dos israelenses. Que beleza, hein? Olha, disso aí, para chegar naquela ficção de Bacurau lá, né? Deles comprarem pacote para sair matando os palestinos, é rapidinho, viu? É um pulinho só, a coisa tá bem pertinho. Rapaz, Paulinho, eu só pensei nisso também, de Bacurau. Desse turismo, eu diria até sarcástico, né? Porque realmente você subir no morro para ver bombardeio, para ver a coisa se destruir, é brincadeira. Se fosse pelo menos, que tem uns cabas que curtem essa parada de ver demolição, né? De prédio e pá, não sei o quê. Agora, guerra é foda. Guerra é foda. Poxa, gente, eu tô sumido aqui, foi mal. Mas tenho que aparecer para complementar uma pauta que a gente começou há alguns episódios, quando a gente falou do empadovo. Lembra do empadovo, que era um ovo de Páscoa de empadão, que a gente falou aqui? Não sei se vocês lembram, mas agora eu descobri que tem o sashimovo,
que é um ovo de Páscoa de sashimi, velho. De verdade, existe. Acabei de ver a foto aqui. Não é nada apetitoso, pois ele é rodeado assim por uma borda generosa de como é aquela porra? Cream cheese, né? E sashimi também não é minha modalidade de sushi preferida, mas é o sashimi ovo. É uma banda de ovo cheia de sushi com cream cheese em volta. Tomem cuidado. Não, aí eu já acho que não precisa não, entendeu? Eu acho que aí já não tem necessidade nenhuma. Vamos ficar só com empadovo, que eu e Paulinho, inclusive, queremos comprar um. Cadê o contato? Aí, ó, compartilhei aqui no grupo o contato de Empadinha no que produz o melhor empadovo do Recife, segundo eles mesmos. E, na verdade, eles produzem qualquer coisa em formato de empada, pelo que eu pude ver pelo Instagram. Se você quiser encomendar aí, sei lá, uma réplica da cabeça da sua mulher, de empada com azeitona nos olhos, assim, pra dar de presente pra ela numa boda qualquer, você pode encomendar no, como é que chama? Empadinha no Olha aí, dei valor. Esse é um marketing bom, tá vendo? Empada em todos os formatos. Tá de parabéns. Tá com esse Arnaldo? Vamos embora. Devagar, da Saraia. Seu Arnaldo simplesmente a boite voando 80. Você é a boate do seu Arnaldo, rapaz. Bota pra foder, ó. A boate. Cuidado aí, Arnaldo. Rapaz, com a ressaquinha que eu acordei nessa sexta-feira, eu comeria um empadovo desse aí loucamente, velho. Com a coquinha gelada, hein? Meu Deus do céu. Me comprometo aqui com os amigos de podcast e nossa audiência de provar esse empadovo na próxima semana. Próxima quarta-feira eu vou começar o episódio aqui provando o empadovo, eu me comprometo. Já peguei aqui o endereço, aqui pertinho, Casa Amarela. Vou encomendar o meu empadovo, viu? Podem contar comigo. Vou comer loucamente. Eu não quero saber quem morreu, eu quero é chorar. E falando em morreu, eu trago pra vocês o infeliz quadro Morreu! E você não sabia que estava vivo. Eu estou falando agora do poeta, compositor, editor, agitador cultural Juarez Correia. Ele que é pernambucano, filho de Palmares, lá na Mata Sul. Eu acho que eu já contei aqui a história de Juarez Correia, que ele se juntou uma vez com Paulo Diniz, né, o conhecido Paulo Diniz, cantor pernambucano também. E eles foram caminhando aqui de Recife até Juazeiro do Norte, Ceará. São quase 600 quilômetros de caminhada. É como se fosse um caminho de Santiago de Compostela, só que sem Santiago e sem Compostela. E eles foram andando e foram tendo essa experiência deles. E resultou num disco maravilhoso gravado no ano seguinte, 76, chamado Estradas. Então fica aí não só a menção ao poeta Juarez, que faleceu ontem, mas também a dica da sexta-feira é o disco de Paulo Diniz chamado Estradas, que começa com o poema de Manuel Bandeira, Vou-me embora para Praçárgada, né, que Paulo Diniz musicou e abre esse disco, Estradas. Paulo Diniz tinha essa mania, né? Ele fez isso com o poema de Drummond, né? E agora José. Ele gostava de fazer essas coisas, que era muito bom. E também tem uma música boa chamada Junco do Siridó, Oco do Mundo, é a Seca de 32. O disco é legal, eu adoro esse disco, o Estradas. Eu acho que eu já dei até essa dica aqui, posso estar me repetindo, mas a vida vai estar na repetição. Então fica aí o lamento pela morte de Juarez Correia e a dica da sexta, o disco Estradas de Paulo Diniz, que também tem música de Juarez Correia nesse disco aí. É isso aí, vamos embora que ninguém se entrega a sua reação. Aí, Paulinho, eu sinto muito pelo nosso amigo aí que faleceu. Mas eu vim aqui falar sobre uma experiência de quase morte que um empresário americano disse ter vivido e ter finalmente visto, né, o que é que acontece depois que a pessoa morre. Um raio atravessou a cabeça dele, ele ficou desanimado, os médicos não conseguiram reanimá-lo, ele foi até pro necrotério, passou morto, entre aspas, 28 minutos. Disse que viu o que estava acontecendo, estando fora do corpo, né? E que realmente, conforme as outras comunicações das pessoas que passaram por essas experiências, viam a luz, mas não sentiu dor, não sentiu sofrimento, sentiu acolhimento e tal. Não. Ok, nenhuma novidade até aí.
Aí ele retornou à vida, voltaram as pulsações cardíacas dele e respiração e tudo, mas ele passou um tempo fodido. Ele ficou 2 anos sem andar, enfim, paralisado, depois 7 meses para se recuperar e 2 anos para voltar a andar. E aí, minha gente, o bom dessa história é que o cara levou outro raio na cabeça 3 anos depois. Como é que a pessoa leva 2 raios na cabeça? E depois ele ainda teve uma experiência no outro lado, quando fez uma cirurgia de coração e, de novo, quando fez um procedimento no cérebro. Ou seja, o cara é craque em ter experiência de quase morte. Como é que a pessoa levou 2 raios, depois quase morreu numa cirurgia de coração e quase morreu no procedimento cerebral? Ele deve ser um gato, né? Contando aí, então ele deve ter mais umas 3 ou 2 vidas no máximo. E é isso. As informações que eu tenho sobre a experiência após a morte são só essas. Mas eu fiquei achando inusitado o fato de que o cara já quase morreu várias vezes. Caralho, velho. Vou mandar esse negócio pra um podcast que eu ouço. Ou então já eu vou ouvir lá. Que tem um quadro que é Indestructible Bastards. E é isso, gente que se recusa a morrer, tá ligado? E aí são umas histórias muito doidas, velho. Meu irmão, esse cara já bate lá, velho. Já. Bem, vamos por partes, né? Primeiro que é muito fácil a pessoa ser atingida 2 vezes por um raio. Basta você estar numa região descampada, sem árvores, sem prédios, sem para-raios, no meio de uma tempestade de raio. Se você for o objeto, a pessoa, ou o ser, ou enfim, a massa mais alta em relação ao solo, o raio vai cair na sua cabeça sim, mais de uma vez. É isso que acontece às vezes em estádio de futebol. Já aconteceu de caírem 2 raios no estádio de futebol, porque não tinha por onde o raio descer de outra forma mais curta, e a eletricidade procurou o caminho mais curto das coisas. Dito isso, vou resgatar uma coisa aqui para ver se serve como dica e tem a ver com esse assunto. Peraí. Minha dica que tem a ver com isso é o filme The Discovery, de 2017. Acho que já falei aqui no podcast sobre esse filme. É com Robert Redford. E aí, velho, a história é a seguinte: o cara é um cientista, um neurologista, que consegue descobrir, fazer leituras e ver imagens do cérebro das pessoas depois que elas morrem, durante um período prolongado. E descobrem que depois que a pessoa morre, é só felicidade, é só alegria. Né? Não tem umbral, não tem inferno, não tem purgatório, tem nada, é só assim. Ele continua monitorando a atividade cerebral das pessoas e as pessoas vão para um lugar lá e não vou dar spoiler não. Mas aí isso causa uma reviravolta na humanidade, porque, enfim, moralmente você pode se matar agora se sua vida for uma merda e você vai para um lugar que é só alegria e diversão, entendeu? Enfim, resumindo muito é isso, mas assistam, eu achei o filme bacana. Chama The Discovery e tá no Netflix. Estava, né? Não sei se está mais. E por fim, esse negócio de ser atingido 2 vezes por raio não é tão incomum também nas igrejas neopentecostais. Se eu parar aqui meu trabalho agora para pesquisar, eu encontro pelo menos 5 pastores ou 5 testemunhos de crentes que vão dizer que foram atingidos por raios várias vezes na vida, até que se converteram e foram para a igreja e aí os raios pararam de cair na cabeça dele. É o demanto do mistério, xabarabacanda, xabarabada. Rapaz, será que esse cara aí, do raio que levou 2 raios da cabeça, a Meira disse que depois do primeiro raio ele ficou com outra sequela, né? Depois da quase morte dele no primeiro raio. Será que depois do segundo raio ele ficou legal? Hein? Tem que ver isso aí, porque às vezes o cara tá mal, né? Cheio de sequela. Ele levou outro raio, aí já tornou, já voltou. Entendeu? Lembra a história do meu avô. O papai tinha uma pampa que tinha um farol de milho, aquele farolzinho que fica assim em cima, né? Aí quebrou uma pecinha de plástico atrás de um farol de milho. Aí meu avô fez, eu vou consertar isso aí. Aí pegou a pampa, saiu com a pampa. Depois voltou e ele quebrou o outro farol pra ficar igual. Porque não conseguiu consertar e pegou e quebrou o outro. Tá ligado? A matéria não tem mais detalhes não, mas assim, eu acho que o cara ficou fodido, né? Porque teve que operar coração, fazer um procedimento no cérebro. Enfim, deve ter dado uns defeitos aí. Rapaz, é boca pesada, velho. 2 raios na cabeça do cara. Dá pro cara virar até um vilão de filme de Homem-Aranha. Tá ligado? Teve um filme aí, o Homem-Aranha contra a Celp. Tá ligado? Tem um filme também que é o de Benjamin Button, que eu gosto pra caramba desse filme. Tem um personagem lá que toda vez aparece entre uma história ou outra, que é um cara que já foi atingido 7 vezes por raios e tal, não sei o quê. E aí toda vez tem um trechinho do filme assim, um corte do filme que ele sempre conta a história de como é que foi cada raio, né? E tá lá, contando a história de cada raio. 7. Ainda é sexta-feira, nos estertores da sexta-feira. E eu aqui, por pura coincidência, acabei de ver um primeiro episódio de uma série documental
daquela menina Marina Persson, diretora, que fala sobre a Mostra Internacional do Cinema de São Paulo, conta a história da mostra todinha. Esse primeiro episódio começa, claro, obviamente, no começo da história da mostra, daquele Leon Kakoff, né, que produzia lá no MASP e tal, e conta toda a história, bem interessante, muito bem feito. Mostra a primeira vez que exibiram o Império dos Sentidos, né, aquela putaria japonesa, Calígula também, aí Serginho Graham participa, é bem legal, bem interessante. Esse primeiro episódio vai até 84, né, quando a mostra ainda está sofrendo com a censura e tal, e aí eu presumo que os demais episódios devem ser do mesmo jeito. Eu gostei, achei massa. Tá na HBO, o nome é Viva o Cinema, uma história da Mostra de São Paulo, um negócio desse. É fácil de achar, entendeu? Gostei. E pelo horário e pelo áudio, o almoço não foi molhado, né? Teve uma sexta-feira tranquila, meu amigo? Vai enfiar o pé hoje? Tô aqui na Jaqueira caminhando e queria dar uma dica de sábado. Tragam seus filhos para os parques da cidade, dica número 1. E dica número 2, para quem não conhece, Chico Blau, que ensina a turma a andar de bicicleta. As meninas estão aprendendo aqui com ele e é muito massa, velho. O método dele é muito arretado. Elas estão na terceira aula e já estão desenrolando muito. E é isso, né? Indicar aí o empreendedor da aula de bicicleta aqui da Jaqueira, que é um cara massa e tem ensinado tantas pessoas a andar de bicicleta. Ensinou minha mãe, já idosa, que aprendeu. Ensinou o Felipe, meu marido, que aprendeu agora, aos 40. E está ensinando nossas filhas. Eu sei que existe todo um processo aí que é importante a criança também aprender naturalmente, digamos assim. Mas como a gente, na nossa rotina, não tem esse tempo de ficar andando de bicicleta, lá no prédio não tem esse espaço de ficar andando de bicicleta e etc., a gente resolveu fazer esse esforço, porque não queria que eles fossem adultos, igual a outras pessoas da família que só aprenderam adultos a andar de bicicleta. E a gente está fazendo essas aulas com o Chico e é muito massa. Quem for de Recife aí tá indicado, Chico Blau. É um cara arretado e tá aqui na Jaqueira todo dia, ensinando a turma a andar de bike. Boa dica, viu, Meira? Muito boa dica e vou lhe adiantar, realmente o almoço ontem não foi molhado. Tanto é que a minha sexta-feira à noite também não foi muito molhada não. Foi uma molhadinha de leve, mas já acordei bem, já fui no parque, já segui sua dica sem sequer ouvi-la, veja você. Dei um pulo ali no Força Panela, aquele parquinho, dei uma voltinha, aproveitei e fui dali fui na padaria, na moto comprar um pão. Aí, vida de classe média alta. Vida de Manuel Carlos, sem Leblon. Mas no Poço da Panela. E, pô, que dica massa, velho. Agora, o que me surpreendeu nesse teu áudio foi saber que Felipe só aprendeu a andar de bicicleta agora, porque ele tem a maior cara de ciclista, velho. Assim, não é um Bruno Cerejo, né? Mas parecia que o bicho manjava das coisas. Mas bem, antes tarde do que nunca, viu? Eu sei andar de bicicleta, mas faz tempo que eu não uso essa minha habilidade. Até porque o meu centro de gravidade, ele fica variando, sabe? Aí o equilíbrio se torna um pouco difícil. Rapaz, essa parada de Chico Blau eu acho muito massa, velho. Eu conheci através de Dida mesmo, quando ela me disse que Graça aprendeu a andar de bicicleta com ele. Eu confesso que eu achava que Felipe sabia andar também, mas fico feliz dele ter aprendido com o Blau também e as meninas. Eu fui um cara que aprendi a andar de bicicleta, meu pai não sabe andar de bicicleta. Minha mãe sabe andar, mas às vezes que eu vi ela andando foi só com o seu João, no período que ela queria pegar ele mesmo. Depois que ela pegou ele, ela parou de andar. Minha mãe de exercício é foda. E aí eu tive que aprender meio que sozinho com os amigos mesmo. Um amigo meu lá de Sobradinho, onde eu morei, quando eu tinha mais ou menos acho que uns 5 para 6 anos, que me ensinou a andar. Aí naquele método, né? Botar o menino na ladeira, não para de pedalar, chega lá embaixo, faz a curva. Essa curva lá embaixo, meu velho, eu faltava morrer. Me lembro disso como se fosse hoje. Mas aprendi. E tive o prazer de ensinar Chico a andar, eu fiquei muito feliz, assim. Ele teve uma bicicleta de equilíbrio quando era pequeno, com 3 anos de idade, que ajudou muito ele a andar, de 3 para 4 anos. Depois ele teve um intervalo, porque teve essa febre do patinete, né? As meninas, eu não sei se as meninas tiveram patinete, mas ele deu um intervalo na bicicleta, até que ele ganhou uma. E aí eu fui ensinar a andar na garagem aqui do prédio também, que o prédio aqui não tem muito espaço. Aí foi impressionante, assim, porque ele já no primeiro dia ele já tava manjando, porque ele tinha muita noção de equilíbrio por causa da bicicleta de equilíbrio. No outro dia eu já tava andando, velho. Levei pro clube a bicicleta, ele ficou rodando lá. Levou as quedas que é de valor, né? Mas tá andando. E hoje, praticamente, vai pelo menos 2 vezes por semana, vai pra escola comigo de bicicleta. Ele pedalando na frente, eu levando ele. É massa, é massa. A bicicleta é massa, velho. É uma coisa que, em meio a tanta coisa que a gente tem hoje dentro de uma cidade que vai meio que deixando a gente meio claustrofóbico, a bicicleta é uma liberdade a mais. Que a gente pode cada vez mais exercitá-la e trazer mais pra perto da gente, da família, dos filhos e tal. É massa.
Meu irmão, depois a gente começou nesse rolê, de manhã aprendeu com o Chico Blau, o Felipe também e tal, a gente descobriu que tem uma galera que não anda de bicicleta, velho, adulto. E que também não sabe nadar, porque sempre que começa essa história de andar de bicicleta, tem a história da galera também que não sabe nadar. Então é isso, vai atrás aí dos seus desafios pessoais. Aprenda a nadar, aprenda a andar de bicicleta. Se movimente muito bem, Paulinho. Eu tô terminando aqui, as meninas estão lá na aula, o Felipe tá lá olhando. E eu tô terminando aqui minhas voltas. Não no clima Leblon, não vou comer pão chique, mas já comi um cuscuzinho antes de vir. E vamos embora. Tem isso, né? Tem as quedas para aprender que vão ser depois, porque aqui com o Chico Blau você não cai. Ele vai tangendo a criança literalmente em cima da bicicleta, já começa sem rodinha, não tem rodinha com ele, independente do tamanho da criança, já com rodinha. E aí, é óbvio que depois, sem ele para impedir que elas caiam, elas vão começar a andar por aí, vão levar as quedas, e isso é importante, né? A vida é um eterno andar de bicicleta e levar uma queda no meio. Rapaz, se tivesse rodinha, eu queria ver Felipe na de rodinha, se tivesse uma foto, velho. Ia ser muito bom isso. Adulto não, né? Eu tô falando de Letícia, porque Letícia chegou com a bicicleta aqui na Jaqueira, ainda com a rodinha. Aí Chico Blau fez, não, vamos tirar direto. E é muito bom, porque Letícia chama ele de Professor Blau. Eu vou ter aula de Professor Blau hoje. Rapaz, inclusive eu li essa semana que 55% da população mundial não sabe nadar, velho. Tá ligado? Países de baixa renda, 85% das pessoas não sabem nadar, pô. Diga aí. Muito doido, né? Num mundo que é, né, praticamente só água. Foda, velho. Desculpa aí o entusiasmo, mas é porque ontem eu tomei 2 taças de vinho e aí... D&D, sabe D&D? Derrota e destruição. Sou eu agora. Foda, velho. Minha sogra não sabe nadar. E, apesar disso, ela adora viajar de navio. Rapaz, acho que se você estiver no navio e você cair no mar, não saber nadar, acho que é o menor dos seus problemas, viu, velho? Rapaz, apesar de eu ter sido criado no interior, eu sei nadar muito bem. Tinha um clube lá que eu frequentava, era conhecido como a Beluga da Rua da Alegria, que é onde minha avó morava também. Ó, já a Carla, minha esposa, que veio do sertão, também não sabe nadar, não. Inclusive tem o maior medo de água também. E eu compartilho desse medo com ela, a gente evita, né? Sem nadar, mas não... Assim como andar de bicicleta, eu não tô cumprindo esse ofício ultimamente, nas últimas décadas. Digamos que eu estou no departamento médico, desde 85. O negócio de não saber nadar é coisa séria, viu? Vocês viram que semana passada um cara aí que estava fazendo treinamento, já tinha sido aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros, estava fazendo um treinamento aí para resgate subaquático. O cara sozinho na piscina resolveu mergulhar e praticar a apneia, que, para você que não sabe, é prender a respiração o máximo de tempo possível. Só que ele se esqueceu de voltar para a superfície, ele prendeu a respiração e ficou embaixo d'água e morreu. O cara morreu e o cara era saudável, forte, fitness, já tinha passado na prova e no teste de aptidão dos bombeiros. Veja só, isso não quer dizer nada, né? Aí o cara mergulhou, prendeu a respiração e não calculou direito aí. Eu não sei também a quantos metros o cara tava, se o cara esperou até o último segundo para começar a voltar para respirar. Eu sei que o cara morreu e foi na piscina do Náutico. Eu achava que piscina de clube tinha obrigatoriamente que ter salva-vidas. Sei que na da ABB tem e eles são bem eficientes, mas aparentemente na do Náutico não tinha e o cara se fudeu. Quando viram só tava o presunto lá no fundo da piscina. Rapaz, foi eu fiquei sabendo desse triste episódio. Eu tava fazendo esse teste de apneia, treinando já para uma prova, né, que ele ia fazer no curso de bombeiro, que ele tava sendo aprovado já. Tava passando pelas etapas, né, foi o que eu vi. E aí realmente deveria ter um salva-vidas na piscina, mas assim como tudo no clube é meio obscuro, a piscina do Náutico não é administrada pelo clube do Náutico, é terceirizada ela. É pra um cara explorar, ou seja, alguma máfia lá dentro do clube. Foi assim que fiquei sabendo, né, sou sócio daquela porra ainda, por causa do futebol. Inclusive eu acabei de vir de lá, fui tentar regularizar uma besteira lá e tem uma fila da porra, deixei pra lá. E estreia amanhã na Série C. Bem, é isso. Lamentável episódio aí com o rapaz. Espero que tomem providências para doravante ter um salva-vida posto para resolver essa bronca. Eu queria saber o que é que tem em secretaria de clube, que tudo demora tanto, velho. Eu vou dizer para você, lá na ABB eles resolveram fazer o negócio do reconhecimento facial, né? E aí tá certo. Eu fui uma primeira vez, aí não tava com muito tempo, eu passei 20 minutos lá sentado, esperando, e tinha 4 secretárias atendendo, ou 3, sei lá,
e não conseguiram se livrar de nenhum cliente. Ou seja, a fila não andou, em 20 minutos e foi embora. A segunda vez que eu fui, eu passei meia hora. Aí teve um dia que eu resolvi ficar, de verdade. E eu passei 1h15 para ser atendido, sentado lá, ar-condicionado, ouvindo musiquinha, né, com o meu computador lá, tentando trabalhar, mas 1h15 para que a fila andasse e chegasse na minha vez. E teve uma família que estava lá sendo atendida que não tinha ainda terminado de ser atendida. Então passou 1h15 sentado lá, ocupando uma funcionária. E eu saí e ficou nisso lá, a porra da família. E o pior não foi nada. O pior que me disseram, você tem que fazer o cadastramento da sua foto. Era só para isso. Não é só para tirar um retrato lá para botar no sistema. Chegou na hora, aí a mulher olhou e fez, mas você tem uma foto, a sua foto tá legal aqui, a foto da sua ficha, do seu cadastro. Quer que eu coloque essa? Eu disse, pode colocar? Ela pode. Aí colocou e resolveu. Ou seja, é uma burocracia completamente desnecessária. E agora você falou aí do Náutico, eu acho que é um problema intrínseco aí das secretarias de clubes, que devem ser regidas por algum sindicato burocrático que caga essa regra e o povo tem que seguir. Meu irmão e eu que perdi a voz do Neida. Eu tava mandando um áudio aqui, normal, de repente, sou essa pessoa. Parece que acabei de sair de um carnaval inteiro. Mas só para dizer que o próprio Corpo de Bombeiros, independente dessa questão, né, que é importante de ter o salva-vidas e etc., o próprio Corpo de Bombeiros falou que não se treina a apneia sozinho. E ele estava sozinho. A galera que estava lá tomando banho de piscina normal, que atentou-se para que o cara de vez em quando voltava, e uma hora ele parou de voltar, não voltou. E aí, infelizmente, esse acidente, né, é horrível, mas o cara estava sendo imprudente, né? É óbvio, não estou tirando a problemática de não ter o salva-vidas, mas ele estava sendo imprudente, né? E se ele ia ser bombeiro, se era o sonho dele, a primeira coisa que ele tinha que ser era prudente. Mas enfim, um desastre realmente triste. Cara, vi essa matéria do cara do afogamento do bombeiro pela TV. Aí na TV tinha uma entrevista de uma moça que tava lá nadando no horário e tal, que eu acho que foi ela que chamou a atenção dele não ter subido e tal. Mas eu não sabia desse detalhe que não tinha salva-vida lá, cara, que é um absurdo, né? Eu sou sócio do clube alemão também, e lá é salva-vida, às vezes tem mais salva-vida do que gente na piscina. Porque tem vezes que é só o guri que vai pra piscina e tal, não sei o quê. Às vezes tem 3 a 4 salva-vida lá, velho. Por causa disso mesmo. Porque é perigo de afogamento, é menino que só a porra, é brincadeira de mau gosto de menino que dá em merda também. Ele tem que ficar meio que salva-vida babá e tudo mais um bocadinho, né? Mas é foda, você não ter um salva-vidas. E realmente é o que Dida falou, se o cara é bombeiro, velho, no mínimo o cara pelo menos tem que ter uma situação de cuidado com ele mesmo, né? Dentro disso aí. Lamentável. O pensamento é a vida, por isso eu vivo pensando em você e o amor que eu sinto. Show de calouros ao vivo aqui no rádio do carro, viu, velho? Porra! Fred, aí é o clássico MC Marcinho, produzido por DJ Malboro. O nome dessa música é Princesa e é o segundo sucesso dele depois do Rap do Solitário, que é o primeiro clássico que ele lançou, que marcou aí o funk melódico do Brasil. E é isso. Por causa do Rap do Solitário, ele agora assina como MC Marcinho, sempre solitário. Fica aí a informação. MC Marcinho não morreu, não foi? Aí você pode dizer assim, morreu pra ti, brasileiro ingrato. Para mim, continua vivo dentro do meu coração. E falando em rap do Solitário, eu só lembro da música da Solitária, do grande poeta Falcão, que dizia assim: Isaltina, olha o tamanho da lombriga que o menino botou, chega o menino suou. Que lombriga, olha o tamanho, Isaltina, não é justo que o menino sofra solitariamente. Porra, chega, deu saudade do baile funk lá do América, com o DJ Dinossauro. Aquilo era espetáculo. Bom dia, Conversando Água. Hoje é domingo. Eu saí hoje pra fazer feira, porque durante a semana não deu. Aí cheguei cedinho no supermercado e tal. A gente fala muito sobre trilha sonora do supermercado, né? Eu entrei e não tinha posto meu fone ainda, que eu vou botar já pra ouvir uma musiquinha. Mas a trilha sonora aqui pelo menos do Novo Atacarejo aqui, do Dois Irmãos, é Nando Reis. Não é música evangélica, né? Pode ser que alguns achem até pior. Mas eu não, né?
Pelo menos aí, ó. Se você quiser procurar uma trilha sonora, pelo menos até agora tá tocando Nando Reis. Se a coisa mudar, depois eu aviso por aqui, caso minha dica de trilha sonora do supermercado esteja equivocada. Nota mental para futuro investimento no campo fonográfico, iconoclástico e senil. Fazer uma banda que toque as músicas de Nando Reis em ritmo cubano. Se chamará Mambo Reis. Pô, Paulinho, podia somar meu projeto que eu tenho com o Nando Reis também. Que era, a banda o nome dela era Nando Cordel do Fogo Encantado. Aí o objetivo era só tocar Nando Reis, Nando Cordel e Cordel do Fogo Encantado, entendeu? Todos em versão cover. E aí a gente inventava um ritmo. Podia botar até o Mambo Reis aí no babado, que ia dar certíssimo. Mais um empreendimento da Esqueci Produções Artísticas. Acontece com vocês. Eu tenho muita curiosidade com o carrinho de compra das outras pessoas no supermercado, velho. Por que elas estão comprando aquilo? O que elas vão fazer com aquilo tudo? Tem alguns aqui que estão impressionantes. Tem um aqui que todo mundo deve ter um restaurante, com certeza. Mas tem pra mais de 20 pacotes de macarrão dentro do negócio do cara, velho. Ou então ele tem 16 filhos. Mas eu fico muito curioso. Fico muito preocupado também. Tem uma moça aqui na minha frente que botou 2 litrão daqueles vinhos doce, tipo, sei lá, Pegolato. Vai dar uma dor de cabeça da porra. Rapaz, comigo aconteceu o contrário, velho. Logo que eu comecei a morar só, e eu ia fazer minhas próprias compras, e eu descobri que eu podia comprar o que eu quisesse, podia ter o que eu quisesse, sem regras. Né? Porque mãe é um bicho que bota regra, né? Então, irmão, meu carrinho de compra era abarrotado de Danoninho, sabe? Nescau, umas coisas que eu gosto, sabe? E aí, bicho, eu ficava vendo as crianças olhando assim, puta, com aquela cara, sabe? Cara, esse cara deve ter os filhos, velho, que estão se dá bem mesmo, os filhos desse cara. Mal sabia os pobres, tá ligado? E eu só olhava pra ele assim, com aquela cara de, velho, é isso aí, a vida jogou mal com teus números, né, velho? Tô vendo teu carrinho aí, só tem macarrão nessa porra, velho, que merda. Mambo Cordel do Fogo Encantado, porra. Papai Fred, agora tu falou, meu carrinho de compra de solteiro, quando eu morava só tinha merda. Eu adorava um sopão, aquele negócio cheio de sódio, Danone também. Tinha mais Danone quando eu morava só do que hoje com o Pai Francisco. Pra falar a verdade, o Francisco nem gosta dessas coisas também. Mas era impressionante, assim. Eu me lembro de só supérfluos no carrinho. Pra ter uma verdura, por exemplo, pra fazer alguma coisa que preste, só tinha comida pré-pronta, daquela que é pro micro-ondas, no máximo pro forninho, rodava e tava tudo certo. Ô, saudade. Eu já contei aqui, eu acho, né, a história do Danone, né? Por que tinha Danone no carro, né? Porque lá em casa, acho que na geração da gente, né? A gente foi crescendo, Danone, eu acho que era uma parada cara, tá ligado? Não sei se era caro, porque a mãe da gente também não queria dar aquela merda pra gente, mas acho que era porque era caro mesmo. E aí, tipo, mamãe comprava um pacote de 6 Danoninho e era pra mim e pra meu irmão pra durar o mês, foda-se. Use com sabedoria, meu filho. Tome aqui. Sabe? E era assim, né? E você tinha que usar direito, senão você ficava sem, tá ligado? E aí, velho, porra, nessa primeira compra que eu tava fazendo, quando eu passei o Danoninho, eu digo, porra, Danoninho, eu queria ter dele pra poder comprar. Eu fui ver assim, tipo, era R$100 o pote de Danoninho com 6, tá ligado? Aí eu, é o quê, rapaz? Oxi, meu irmão, eu peguei 6 fardos de Danoninho, botei no meu carrinho, tá ligado? Vou comer essa merda agora. Eu abri assim, sei assim, mesmo, botar no colo e tá ligado? Que é isso, né, velho? É a carência, né? O ser humano, ele tem isso, né? Privação de né? Aí pronto, aí era foda, velho. Isso é uma coisa que eu gostava também, que era leite com Nescau, sempre adorei. E aí eu, porra, velho, tá ligado? Vou passar mais um dia sem tomar leite com Nescau. Outra coisa que eu fiz também já deve ter contado, era a questão da água com gás, né? Tipo, água choca é foda, tá ligado? Você pode tomar água com gás, você toma com gás, você não vai tomar água choca, né? E aí eu digo, nunca mais na minha vida eu vou tomar água choca, velho. Aí eu comprei aqueles fardão assim, sabe? 2 fardos de água com gás. Botei, meu irmão, e eu nem tinha água lá em casa. Água choca nem tinha. E aí durou até o amanhã do dia seguinte, quando eu precisei fazer um cappuccino. E aí eu, porra, caralho, só tinha água choca, né? Ou só tinha água com gás. Aí eu digo, vou fazer cappuccino com água com gás, mano. E aí, velho, já viu aquele filme A Coisa? The Stuff? Já como é que é um negócio branco assim, que é uma gosma branca que sai crescendo, devorando todo mundo? Aquilo ali aconteceu dentro do micro-ondas, velho. Quando eu botei o cappuccino com água com gás dentro do micro-ondas, velho, The Thing, era The Stuff o nome. Puta merda, foda. O nome disso aí, Frederick, é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Aí você fica dessa maneira aí. Se Diana Moura ainda fizesse parte aqui desse podcast, se a gente estivesse com a gente, ela ia fazer uma ótima análise aí do seu áudio, mas infelizmente fomos deveras abandonados. O farol se apagou, desapareceu. Tá pagando boleto aí, abduzida por esse sistema, que é um vampiro
Sistema Vampiro. E Danoninho, Frederico, Danoninho, eu vim ver. Eu tinha uns 16 anos já. Que lá em Moura a gente tomava iogurte que vovó fazia com o leite de cabra, passava na pausa lá, botava pra coalhar o iogurte, botava dentro da geladeira, botava um pingo de açúcar lá, pronto. Iogurte pros netinhos. É isso que a gente tomava lá. E Danoninho mesmo, que era me dá, Danoninho, dá. Isso aí eu vim ver depois de velho. Foi feito escada rolando. Quando eu vi, eu chorei emocionado. Minha família é árabe, né? Então, tem origem árabe, né? Então, uma parte, né? Então, a gente fazia muita coalhada em casa, né? Coalhada a gente fazia muito, assim. A casa era cheia de pote. E uns potes baixinhos, assim, meio redondinho, de maionese antigamente, com uma tampa amarela. Era cheio daqueles potes com leite, coalhando, tá ligado? Pra fazer coalhada. Puta, era bom demais, bicho. E aí depois, uma época, a gente comprou uma máquina de fazer iogurte, mas iogurte era mais complicado, que era uma maquininha mesmo, assim, né? Você botava os potinhos dentro de um negocinho assim, tipo, sei lá, a porra da maquininha lá, vários potinhos. Meu irmão, ele ficava no canto e não podia olhar, não podia cheirar, não podia nem olhar, velho, tá ligado? E aí era uma tensão, ansiedade da porra pra aquela merda ficar pronta, e o guri, né, velho, não aguentava, ficava olhando, ficava querendo provar. A gente fazia muito também em casa essas paradas, né? Mas aí não tem o allure daquela coisa que você compra, né? E aquele gostinho de plástico, né? É outra coisa, né? Frederico, eu tô ligado demais nessa máquina de fazer iogurte. Era o sonho de vovó lá. E a gente via pra vender, né? Que passava propaganda no SBT, eu acho. Era no... Sei que ela ficava, um dia eu vou ter essa máquina de fazer iogurte. E passava no SBT, só vendia em São Paulo, um negócio bem distante na época, falando de Limoeiro, né? Década de 80. Aí, bicho, ela fazia, sabe o que também? Um sorvete de abacate que ela fazia naquelas tábuas de gelo. Aquelas tábuas de gelo que você levantava assim uma alavanca e o gelo saltava, sabe? Naquelas tábuas velhas de gelo ali, ela fazia ali. Aí quando ela tirava de uma vez só, era o leitinho com o abacate dentro, bem cremoso. Aí botava dentro do pote assim, esperava derreter e ia comendo, derretendo. Era pera de gelo de abacate. Era bom demais, pela fé. E o iogurte também da bicha era foda. Mas Danoninho mesmo foi depois de velho. Rapaz, eu tô ligado demais nesse sorvete, bicho. Porra, eu comi muito esse sorvete, viu? Puta, era bom demais, bicho. É abacate, então. Porra, tô aqui já imaginando como não seria o gostinho do sorvete de abacate, viu, bicho? Maravilha demais. E dispense abacate, velho. Abacate é ruim demais. Eu só posso ter pena. A pessoa nasce uma vez e aí tem limitação de alimentação, sabe como é? É muito triste isso, porra. Imagina, Diana. Você viver num mundo, ter oportunidade de caminhar na terra, ter a oportunidade de experimentar os sabores, sabe? Abacate. Essa mistura única de proteínas e químicos, né? Sabe? Uma coisa única. Porra. E aí não bate. Sabe como é? É tipo você não gostar de ver uma cor. Imagina você viver a vida sem poder ver vermelho, sabe? Porra, toda vez que eu vejo vermelho dá dor de cabeça. Eu fico enjoado, ou eu não gosto de vermelho. Não gosto de vermelho. Porra, toda vez que fez sinal. Sabe? É a mesma coisa, porra. É a mesma, uma nota, imagina. Eu não gosto de dó. Toda vez que eu ouço um dó, velho, eu fico fodido, tá ligado? Triste demais, porra. Triste demais. Mas é força, porra, força. Existem outras coisas pra comer por aí. Veja pelo lado bom, Fred, sobra mais abacate pra você, entendeu? E sobre esse negócio de comer porcaria quando eu era criança, minha mãe, além de Lisa, nutricionista, né? Meus pais, além de Lisas, minha mãe nutricionista. Então lá em casa sempre foi muito, a opção de lanche era fruta, lá. Claro, ela comprava Danone, mas era estilo a mãe de Fred. 6 Danones pro mês todo. E se vire como quiser. Bom, Diana Meira já deu aí toda a evolução da parada. E eu concordo, dispense sorvete de abacate, velho. Olha, guacamole, eu amo. Bote um salzinho, bote um negocinho, resolva, mais sorvete de abacate, puta que me pariu. E acabo de falar da minha mãe nesse sentido, que era exatamente isso. Não era nem uma questão de Liseu, porque às vezes tinha até um dinheirinho para alguma coisa, mas não seria para Danoninho, de fato, seria para Richester de laranja, que a gente tinha que levar para o lanche da escola, que era assim, o máximo da porcaria, tá ligado? Enquanto todas as pessoas estavam levando um dinheirinho para comprar o cachorro-quente da cantina, para comprar a pizza da cantina, e aí eu e Diana era uma tangerina ou um Richester de laranja ou uma maçã, e era isso. No máximo lá em casa tinha Bono, de vez em quando, só que a gente só podia comer 2 biscoitos Bono por porção, por vez. Era assim, tipo, tome 2. E é isso, não era nem se vire nesse sentido, porque ela separava a porção e entregava na mão da gente.
e vocês não quereriam, ou quereriam, né, ver meus carrinhos de compra de solteira. Teve uma época, na verdade, que eu, como muito lisa, só comprava pipoca, inclusive. Cerejo lembra muito bem dessa época, Dida Meira também, que, tipo, eu tinha pipoca e temperos em casa, então tudo que tinha para se alimentar era bebida alcoólica e pipoca temperada com páprica, com orégano, com, né, essas coisas, mas quando sobrava um dinheirinho, ou quando existia uma folga, meu irmão, era um carrinho de Bono. Nunca fui muito partidária do Danoninho, não, mas já fiz o momento de comprar uma bandeja e comer uma inteira de uma vez só. Ou seja, né, na verdade, toda essa restrição não ajudou em nada, meus distúrbios alimentares, a restrição da nutricionista. Não é culpa dela, é minha. Mas segue o bonde e, inclusive, me deu vontade de comer pipoca temperada novamente. Vamos lá, vou fazer isso. E tinha Richessa de abacaxi. Para quem não sabe, Richessa é biscoito wafer. E a questão do bom não era, não. A gente podia pegar 2 ou 3, mas não podia abrir o pacote e sair andando com o pacote na mão comendo biscoito, não. Até hoje. Eu acho muito estranho quem faz isso. Eu sempre abro, tiro 2 ou 3, boto num pratinho e vou comer. Sempre acho estranho essa coisa da pessoa pegar o pacote de biscoito e sair comendo. Pois é, porque você aprendeu. Eu não. Eu fui lá e fiz isso exatamente porque eu era proibida de fazê-lo. Por sinal, o meu biscoito favorito, detalhe que Bono era uma delícia, era da Nestlé, tinha outro nome antes de virar Bono, né? Eu nem lembro como era o nome. Mas o meu, pra mim, o que eu mais gostava era o de doce de leite. Bono de doce de leite, pense a quantidade de Bono de doce de leite que eu já comi. E eu lembro que tinha também aquelas fases, né, que lançava Bono de canjica, de milho, de não sei o que, provei todos e claro que sempre foram péssimos, mas eu provei, né. Eu lembrei de um evento agora que era Bono de doce de leite com sorvete de creme e mel caro. Oi, criançada! Eu estava fazendo feira agora de manhã, na segunda-feira pela manhã, 7 horas da manhã. O He-Man estava fazendo feira, sem o gato guerreiro. Quando de repente, já pagando a feira, atrás de mim na fila do caixa, um cidadão, um rapaz, jovem, mancebo, abre uma latinha de boêmia e começa a degustá-la civilizadamente. Eu olhei com um pingo de inveja, eram 7h30 da manhã de uma segunda-feira. O que me fez lembrar que essa semana é off, gente, é uma semana off. É a semana de você ateu, você ateia, fazer um churrasco gostoso na Sexta-feira da Paixão. É isso mesmo, é de você folgar a partir da quarta-feira, não tá nem aí pra nada. É dia de você dizer que o centurião romano tá pegando leve no espinhaço de Jesus. Vamos embora que ninguém se entrega. Tô pensando água, Estamos encerrando. Logo nos veremos de novo. Obrigado pela presença de todos. Nós gostamos de vocês. No próximo tem mais. O podcast Conversando Água reserva-se ao direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo verbalizado pelo ouvinte no quadro Participação da Pessoa Ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.